Oi, gente, boa noite. Então, hoje eu resolvi falar sobre um tema que muitas vezes as pessoas têm o diagnóstico e não sabem do transtorno de ansiedade. Queria falar para vocês que o nome que nós usamos, né, no DSM-5 é transtorno de ansiedade, mas que as pessoas conhecem geralmente como fobia social, né? E hoje eu vou falar sobre os sintomas, as causas, o tratamento e falar a diferença, né, do transtorno de ansiedade social com a diferença com a timidez. Hoje eu estou um pouco mais lenta, trabalhei bastante, né? Mas vamos lá. De acordo com o que eu vou falando, se tiverem perguntas, vocês já podem ir mandando, tá bom? Então, Andressa, o que seria esse transtorno de ansiedade social que muita gente conhece como fobia social? É um transtorno mental que ele é caracterizado pelo medo e uma ansiedade muito grande de situações sociais. Por exemplo, a pessoa ela tem medo de comer em público, tem medo de relações interpessoais, de conversar com pessoas desconhecidas, ela evita situações que tem muita gente, pedir uma informação é muito desconfortável para ela, apresentar um trabalho. Então, são várias situações sociais que envolvem outras pessoas que essa pessoa ela tem um medo muito exagerado, né? Sente-se muito ansioso e que isso deve durar no mínimo 6 meses, né? Então é importante que alguém que assiste pode de repente, né, se reconhecer. Desde o início eu falo, procurar o tratamento, que é a psicoterapia e a psiquiatria, tá bom? Aqui eu não vou dar o diagnóstico para ninguém, porque as redes sociais não permitem que nós falamos diagnóstico para as pessoas, tá bom? Então, meu intuito aqui é mais de falar, de educar sobre o transtorno, de falar característica, mas nunca vai ser sobre dar diagnóstico, tá bom? Mas podem me fazendo pergunta que eu vou respondendo. Então, e qual é a diferença, Andressa, desse transtorno de ansiedade e desse transtorno de ansiedade social para a timidez? Quando a pessoa é tímida, ela fica preocupada, ela tem algum medo da situação que ela vai se expor, de repente quando envolve outras pessoas, mas ela não paralisa, ela não evita, mesmo com medo, ela vai. É, Nossa, tá estranho, porque aqui já tá no máximo. Eu vou tentar falar mais alto, então. Agora vocês estão conseguindo me ouvir, porque eu aumentei no máximo aqui. Não sei o que é que tá acontecendo. Alguém tá conseguindo me ouvir aí? Então o áudio ainda não voltou. O áudio voltou agora? Ah, tá. Então agora tá ok, né? Certo. Então vamos lá. Então eu estava falando justamente da timidez para ansiedade social. Então uma pessoa tímida, ela vai ficar com ansiedade, com medo, mas isso não vai paralisar ela e nem ter um sentimento de ser julgado. Porque quando a pessoa ela tem um transtorno de ansiedade social, ela tem um medo muito grande de ser julgada, de ser humilhada, de não dar conta. Quando ela vai ser exposta por essas situações que envolvem outras pessoas, que é quando ela fica altamente desconfortável, ela começa a imaginar que não vai dar conta, que as pessoas vão ridicularizar ela, que ela vai ser humilhada. Então, todas as preocupações excessivas que às vezes acontecem dias antes de, por exemplo, passar por uma situação que tem
que falar em público, ou tem que conhecer pessoas novas. Então, ela começa a se preocupar dias antes, semana antes, ou às vezes até meses antes. Uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, uma pessoa tímida, ela vai se preocupar, mas não com tanta frequência, né? E não com tantos dias de antecedência. E a pessoa tímida também, ela não tem esse medo de ser julgado e humilhado muito forte. A pessoa com transtorno de ansiedade, ela acredita nisso. E por ela acreditar que ela vai ser humilhada, que ela não vai dar conta, que tudo vai dar errado, ela começa a ter vários pensamentos catastróficos, ela começa a paralisar. Tem pessoas que não conseguem ir para uma entrevista de emprego, que não conseguem mudar de cargo no emprego porque tem vergonha, de repente é solicitada para assumir um cargo que tem que fazer reuniões, né, que tem que ser o líder, ela às vezes perde a oportunidade, tem vergonha de paquerar, e aí o perigo, tem gente às vezes que usa o álcool pra de repente ficar mais alegre, ter coragem de paquerar numa balada, né? Então, esses sintomas, eles são de forma muito exagerada. A pessoa começa em algumas situações como comer em público, falar em público, conhecer pessoas novas, pedir informação, várias situações, né, que envolvem pessoas ali naquele ambiente. Quando ela está sozinha, ela consegue fazer normalmente. E quando tem mais pessoas, inclusive às vezes são pessoas que ela tem muita intimidade, mas se tiver alguém desconhecido, ela começa a ficar com muita ansiedade e medo. Ela às vezes evita, né, paquerar porque tem medo. Ela evita e dar uma palestra, por mais que ela tenha vontade. E o pior, gente, é que assim, quem não sabe, às vezes passa por desinteressado, irresponsável, não faz porque não quer. Só que a pessoa com transtorno de ansiedade, ela tem a vontade. Ela tem a vontade de ir na entrevista de emprego, ela tem a vontade de paquerar, ela tem a vontade de subir o cargo, mas ela não consegue. Por quê? Porque às vezes esses sintomas, eles acabam sendo paralisantes mesmo, né? Aqui muitas pessoas falando que eu sou assim, procurar o tratamento. Eu falei aqui alguns sintomas e agora eu vou falar sobre as possíveis causas. Como todo transtorno mental, não tem uma causa específica, né? Alguns estudos revelam que bullying ou traumas infantis podem facilitar, mas não é causa, né? São fatores que podem facilitar, como uma educação muito rígida, bullying, hereditariedade. Agora vamos falar sobre o tratamento. Gente, o tratamento, a melhor abordagem à terapia cognitiva é que eu trabalho. Por que ela é a melhor? Porque a gente faz uma reconstrução cognitiva. A gente identifica esses pensamentos catastróficos, porque a pessoa com transtorno de ansiedade, ela tem muito pensamento negativo em relação à autoimagem dela. Isso pode ocasionar uma autoestima baixa, uma sensação de não dar conta, de eu não faço o que eu quero, eu não consigo. Porque imagine alguém que ela todo o tempo tem um medo de ser julgado, medo de ser humilhada e ainda evita a situação. Então, às vezes tem problema de fazer amizade. Vou começar a ler os comentários. No meu serviço, eu tenho vergonha de falar no telefone com algum cliente, falar de forma errada e o meu chefe chamar a minha atenção, porque ele é muito detalhista. Então, gente, assim, uma vergonha, um medo, todo mundo tem. Tem pessoas que são mais desinibidas, que são mais assertivas. Já tentei ir na psicóloga, mas não consigo falar dos meus sentimentos. Me sinto mal, muito ansiosa. Fui apenas uma vez. Se você não se sentir à vontade, procure outra, vá procurando, vá tentando, até você encontrar alguma que você goste, que você se identifique, tá bom, Yasmin? Então, o tratamento é a terapia cognitivo comportamental, ela é a abordagem padrão ouro para transtorno de ansiedade social, porque a gente faz a construção cognitiva, a gente trabalha com a terapia de exposição, porque o paciente passou a vida toda evitando as situações, e quando ele está na terapia, a gente trabalha do paciente se expor em situações, mas ele está sendo acompanhada, a gente dá dica para o paciente, faz treino de habilidades sociais, que é para saber como ele lidar melhor nessas situações. A gente pode fazer também roleplay, né, que é a encenação da cena que ele quer passar. Então é indispensável que pessoas que estejam se identificando com esses sintomas procurem a ajuda de um psicólogo com a terapia cognitivo comportamental. Aproveitando, eu atendo online, tá bom? Se vocês se interessarem, é só me mandar direct depois.
Então, o tratamento é com a psicoterapia, com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental e algumas vezes com medicação, né? Então, sempre é importante passar pelo psicólogo e pelo psiquiatra. E o psiquiatra, como todos nós sabemos, é que é responsável, né? Também que ele é o responsável por passar a medicação. Vai ter casos que é necessário, vai ter casos que não. Por que é importante tratar, gente? Porque uma pessoa com ansiedade social, quando ela não trata, às vezes ela pode acabar desenvolvendo uma depressão, facilitar a depressão, tentativa de suicídio também. Quando a gente estuda esse transtorno, ele é um transtorno que ele pode se tornar muito grave na vida de alguém, porque impossibilita ela de ter várias relações, né, de ter várias situações que ela deseja ter, mas ela não consegue por essa dificuldade. Na primeira sessão com o psicólogo já dá para ver um diagnóstico do paciente, depende do paciente e depende do profissional. Quando eu falei dos meus sentimentos, me deu uma crise de pânico na frente dela. Normal você ter uma crise de pânico, bom que você estava sendo acompanhada no momento. Eu travo, eu não consigo ser eu, mesmo quando eu estou com alguém desconhecido, às vezes até com a vizinha, porque eu não tenho intimidade, fico angustiada. E a gente tem, meu esposo não gosta nem de sair para almoçar fora, não gosta de sair com meus amigos. Quando sai, ele acha que tá todo mundo olhando para ele. Então, gente, assim, quem tem essa escolha de tá todo mundo me criticando, todo mundo me olhando, vão dar risada de mim, tem que fazer terapia para descobrir se tem algum transtorno mental, se é um transtorno de ansiedade ou se é um transtorno de ansiedade social, porque isso impossibilita muita vida, que nela tá falando aqui do esposo dela, né? Que de repente ele deixa de ter atividades com a esposa pelo medo, pela vergonha. Então é importante, assim, dando algumas dicas, né? Para quem passa por isso, é você saber que você nunca vai adivinhar o pensamento do outro, que por mais que você tente imaginar e vai me achar ridícula, ou eu vou errar, ou vão me humilhar, você nunca vai saber se de fato isso vai acontecer. Você pode se perguntar perguntas do tipo: quantas vezes eu pensei nisso e nunca aconteceu? Por exemplo, a pessoa que tem transtorno de ansiedade, todas as vezes que ela vai se expor a situações que tem várias pessoas, ela acha que vai errar, que vai ser humilhada, enquanto na verdade ela nunca foi humilhada, a maioria das vezes nunca foi, ou se foi, raras vezes. Então, de você lembrar, é apenas um pensamento. A gente tem que saber que os piores medos e os pensamentos mais negativos, eles não estão acontecendo no momento real. Tudo isso você aprende na terapia, né? Fazer essa reconstrução cognitiva. Nem tudo que eu penso vai acontecer. Eu não posso adivinhar o que o outro está pensando. Isso é uma interpretação minha. Quando você estiver naquela situação, você focar no aqui e no agora, de que eu tô dando conta, eu tô conseguindo falar. Porque quando a pessoa tá numa situação dessa, por exemplo, ela anda no shopping, em vez de eu estou olhando pra vitrine e ficar no aqui e agora, conversando com o que eu estou, ela tá o tempo todo na cabeça dela. Estão me olhando, estão falando de mim, vão dar risada, eles estão me achando feio, a minha roupa tá ridícula, eu não vou saber comer na praça de alimentação, vão ficar me criticando. Ou seja, que hora que ela está naquele momento? Não, a cabeça dela está o tempo todo no que vai acontecer e nesse que vai acontecer de uma forma muito trágica, de uma forma muito negativa. Josiane, como posso melhorar isso? Terapia cognitivo-comportamental. Gente, eu não vou falar de relacionamento hoje, tá bom? As perguntas que eu quero que vocês me façam é sobre ansiedade social. Quando eu faço live aqui, eu queria, por favor, que vocês entendessem que as perguntas, elas são feitas do transtorno que eu tô falando aqui ou do tema que eu tô falando, pra gente não sair muito, tá bom? Durante a semana eu boto a caixinha de perguntas e vocês podem me perguntar. Sempre acho que as pessoas que olham torto, eu estou rindo de mim, eu vou me humilhar, ou estão falando de mim, isso atrapalha. Então, por isso que é importante fazer a terapia, porque você vai conseguir identificar esses pensamentos, você vai poder modificá-los e modificando os pensamentos, esses sentimentos de vergonha, de medo, eles vão ser diminuídos. Tá bom? Então, eu falei o exemplo do shopping, ela tá se identificando. Alguém que vai paquerar é muito desconfortável. Então, gente, vocês têm que procurar terapia, porque isso acaba impossibilitando vocês de desenvolver, de repente, uma palestra, conhecer pessoas novas. Eu sou muito ansiosa. Como acabar com isso? É como eu falei, gente. A gente vai falar hoje só de ansiedade social, que é conhecido como fobia social, tá bom? Então, tudo que for de fobia social, vocês podem mandar que eu vou perguntar. Mas de outro transtorno, outro assunto, eu não vou responder, tá bom? Pra ficar mais focado. Então, eu já falei sobre os sintomas, falei sobre o tratamento, falei sobre a causa, dei dicas de como melhorar.
O que que vocês acham que eu poderia falar mais aqui? Já falei a diferença de transtorno de ansiedade e de timidez também. Então é normal que a pessoa que tem uma transtorno de ansiedade social seja ansiosa mesmo, né? Até porque ela fica o tempo todo imaginando o que vai acontecer, e esse imaginar que vai acontecer, ela acaba prevendo as coisas de uma forma muito negativa, muito trágica, né? Sempre imaginando que pode ser humilhada, pode ser ridicularizada, enquanto na verdade, na maioria das vezes, elas não, na maioria das vezes, elas nunca aconteceram isso. Não consegue nem parar em frente a uma padaria porque acha que todo mundo vai olhar para ele, nem para o carro na frente do comércio. Pois é, então Laila, fale para ele marcar com um psicólogo da terapia cognitivo comportamental. Algumas técnicas que podemos, oi Gisele, algumas técnicas que podemos utilizar em momento de exposição. Olha, geralmente a gente trabalha isso na psicoterapia, porque por mais que eu te falasse aqui, você não ia saber fazer sozinho, porque é muito delicado. Quem tem transtorno de ansiedade sabe que se expor a uma situação com muita gente é algo muito desconfortável, é às vezes paralisante, então não adianta eu falar as técnicas, porque sozinho você pode não conseguir. Isso a gente trabalha na psicoterapia, tá bom? Mas eu tenho algumas dicas aqui, como você lembrar que seu pensamento nem sempre vai acontecer, que você não adivinha o pensamento de ninguém, que você não seja uma pessoa com autocrítica muito forte, né, de querer a perfeição. Lembrar que tudo bem, se for uma exposição, eu posso esquecer uma palavra ou outra, mas o conteúdo eu estudei, eu sei. Você ter pensamentos mais racionais. Pensamentos racionais são do tipo que eu já apresentei e deu certo. Você tem que praticar esses pensamentos, porque o que mais vem na hora são pensamentos disfuncionais, pensamentos negativos, né, de que eu não vou dar conta, de que eu não vou conseguir. Então, por isso que é importante a terapia. Eu vou salvar a live aqui 24 horas. Gente, assim, por enquanto eu não tô conseguindo colocar vídeos por mais de 15 minutos. Se esse vídeo ainda não tiver com 15 minutos, eu acho que eu vou acabar encerrando, porque eu falei o principal, para que eu coloque logo ele, para ficar salvo. Eu queria que vocês me falassem que horas são agora, por favor, que eu tô sem relógio e não tem como eu ver aqui no celular. Coloca a hora aqui, por favor. Fala sobre ansiedade. Vini, já tem um IGVT. Gente, vocês sabem onde é que fica o IGVT aqui? Eu tenho IGVT de dependência emocional, de ansiedade, de ciúme. Ah, já passou, já é 9h20. Então, esse vai demorar para me colocar, porque até a partir de 15 minutos ele demora muito para ser carregado. Mas eu já tenho vários aqui. Oi, Ciro, eu já tenho vários aqui no IGVT. De ciúme patológico, de ansiedade, já fiz de depressão, mas ainda não deu para eu colocar, fiz do medo de dizer não também. Então vocês dão uma olhadinha no IGVT e vocês dão uma olhadinha também nos meus destaques, que sempre eu tô fazendo live aqui, sempre tô fazendo vídeos, né? Então é importante, gente, se você se identificou, procure a ajuda do psicólogo. Se ele for um bom psicólogo, ele vai saber lhe indicar pro psiquiatra, ou pode marcar com os dois, não tem problema. Trate, todo transtorno mental tem que ser tratado, não precisa ter vergonha de procurar ajuda. Transtorno mental não é fraqueza, não tem nada a ver com falta de inteligência, pode acontecer com qualquer pessoa, existe tratamento, porque quando você está com uma dor em qualquer parte do corpo, você vai no médico daquela dor no corpo. Pois quando é com a mente, é do mesmo jeito. Eu tô com dificuldade, com ansiedade, vai no psiquiatra. Vamos diminuir esse preconceito, porque esse preconceito acaba não ajudando e acaba piorando cada vez mais. Alguém com essas dificuldades que eu relatei pode acabar desenvolvendo, além de uma baixa autoestima, de um medo exagerado, até um transtorno de ansiedade ou uma depressão, né? Então é importante que trate, não atrase o tratamento. Ansiedade infantil, eu não falo nada sobre o que envolve criança, porque eu não atendo criança. Tudo que eu trabalho aqui no meu Instagram é com muita responsabilidade, com muito conhecimento teórico e prático. Então, se eu não tenho prática em trabalhar com criança, eu atendo adolescente, adulto e idoso, então eu não vou falar nada sobre criança aqui, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Então vou acabar encerrando. Hoje estou bem cansada, mas a gente vai continuar as lives. Se não for domingo 21 horas, vai ser segunda-feira 21 horas. Consultas a gente nunca pode falar, tá bom? O conselho proíbe que psicólogo fale sobre preço de consulta. Quem se interessar, pode me mandar direct que eu respondo todos os directs. A terapia ajuda uma pessoa impulsiva? Claro que ajuda. Como saber se a característica dela pode ser mudada? Gente, é uma característica que por mais que seja dela, pode ser mudada.
né? Fazer psicoterapia e aí de repente pode ter um transtorno mental associado e a pessoa nem imagina, né? Então, me manda direct, eu atendo online, eu tô atendendo presencial em São Paulo. Na próxima semana a live vai ser segunda-feira, 21 horas, com a Gisele, psicóloga, uma psicóloga que eu admiro muito o trabalho dela. Inclusive, tá nos meus stories, né? Eu marquei ela lá para que vocês sigam ela também. Então, vai ser segunda, 21 horas. O tema vocês estão me mandando e os seguidores dela também estão mandando. A gente vai escolher o que mais foi votado, tá bom? Então, eu desejo para vocês uma ótima semana. Agradecer por vocês estarem aqui comigo. Sempre é muito bom essa troca de conhecimento. Eu aprendo muito com vocês, né? Podem me mandando temas para as lives, tá bom? Treinamento DL, minha opinião. Eu só opino o que eu realmente conheço, o que eu estudo e o que eu já fiz. Não conheço, sei, eu já ouvi falar, mas eu nunca tive interesse em saber, então não vou opinar, tá bom? Então é isso, uma boa semana, agradecer, vou deixar 24 horas aqui, salvo. E aí, como passou do tempo, o que é que acontece? Eu não vou conseguir colocar ele agora, tá demorando bastante. Mas já dá uma olhada no meus IGVT e no meu destaque, tem muito vídeo bom, tá bom? Então, beijo, gente, uma ótima semana, eu agradeço, fico muito feliz de ter vocês aqui, né? Beijo, tchau.